Copom e Banco Central dos Estados Unidos decidem hoje sobre a taxa básica de juros na chamada super quarta. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos agora o André Perfeito, economista-chefe da Necton. André, prazer tê-lo conosco aqui. De fato, aí é um dia importante. Aqui no Brasil, acho que não tem surpresa não, né, André? Bom dia. Olá a todos, né? Bem, agora atualmente estou como economista só, eu corrigindo aí, né? Eu mudei aqui agora, estou com a minha consultoria. Bem, falando hoje do dia, é um dia que nem você colocou, super quarta, né? Os nervos estão à flor da pele no mercado financeiro, né? Ontem já foi um dia bastante difícil, a gente teve uma queda substancial no índice, né? Mas o debate todo fica, no caso do Brasil, depois a gente até pode falar mais do setor externo, mas ficou muito atravessado pela política, né? Isso daí atrapalhou aí um pouco a estratégia do Banco Central, né, da condução das expectativas, e o governo, que reclama, também com bastante razão a respeito do nível de taxa de juros, né, ninguém gosta de juro elevado, né, também tem criado desafios maiores do que talvez o necessário, né, para a dinâmica monetária no Brasil. Isso tudo aí tem sido acompanhado com muita atenção pelo mercado, que obviamente gera efeitos tanto na Bolsa e no dólar também, né, em alguma medida por conta da arbitragem, a diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. André, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. André, bom dia. O presidente Lula, seus assessores vão com certeza examinar o comunicado do Copom com muito cuidado nos detalhes, nas linhas e nas entrelinhas, para ver se há uma indicação, né, uma sinalização do Banco Central de que haverá uma queda, poderá haver uma queda na taxa de juros a partir pelo menos do semestre que vem. Se eles não encontrarem esse sinal, há uma preocupação, uma percepção de que o governo talvez passe a defender um aumento na meta de inflação, né? Adianta buscar um aumento na meta de inflação ou isso apenas será precificado pelo mercado no estabelecimento dos juros reais? Então, sabe aquele ditado que a emenda sai pior que o soneto? É um pouco isso, essa história de se mexer na meta, né? Por que eu estou dizendo isso? Não é que não possa se mexer na meta, há bons motivos para se mexer na meta. A gente pode argumentar a respeito de uma inflação mais persistente por conta das alterações que aconteceram na economia por conta da pandemia e por aí vai. Mas isso é uma discussão. Agora, fazer a discussão porque não vai atingir, eu acho que é melhor, já que o Banco Central errou a meta nos últimos anos por motivos compreensíveis, eu não quero falar nem, enfim, descreditar a autoridade monetária. Se errar a meta de novo, faça-se uma nova carta explicando por que aconteceu isso e a discussão vai encaixando melhor. O que eu acho que falta muito agora, nesse momento, é um pouco de... A brincadeira que eu faço é o seguinte, né? Cadê o adulto responsável? No seguinte sentido, tem que ter alguém para falar calma. Não precisa ser tanto ruído. E por que eu estou falando isso? Porque o Banco Central, o próprio mercado já vê que vai cortar a taxa de juros. 13,75 foi um esforço gigantesco que a autoridade monetária fez, e todos nós brasileiros, na sequência, obviamente, né, porque é disso que se trata, né, desacelerar um pouco mais a economia ou atrapalhar o crédito, o que é o sentido de um ajuste monetário. Então vai acontecer isso. Então, assim, precisa ter calma agora um pouco, né, não adianta se afobar porque medidas exóticas, como, por exemplo, querer mexer na meta agora... vai sair estranho, né? E mais do que isso, né? O que importa, talvez, vou falar alguma coisa que seja um pouco mais economês, mas acho que as pessoas conseguem entender isso facilmente. Às vezes não importa tanto a Selic, que a Selic é uma taxa de juros de 1 ano, mas sim as taxas de juros mais longas. Então, às vezes, a persistência de uma taxa de juros longa pode ajudar a deixar a taxa de juros curta mais alta, ou seja, a Selic, pode até ajudar as taxas longas caírem. Então, é um jogo, não é tão automático. Eu sei que o presidente Lula vai querer reclamar isso, porque faz parte de um jogo político, né? Eu também não estou querendo desmerecer nisso, porque é ingenuidade a gente não achar que tem política, mas eu acho que exageraram no tom os dois lados. Acho que precisa colocar a bola no chão, por assim dizer. E falamos também, né, André, sobre a decisão lá nos Estados Unidos, até que ponto a decisão lá tem impacto aqui e lá já houve uma recuperação. Como é que você pode trazer esses efeitos também dos Estados Unidos aqui em relação ao Brasil? Então, os Estados Unidos e o Brasil sofreram, ou têm sofrido, uma questão meio parecida, ou seja, o que atrapalha, às vezes, não é a taxa de juros em si. A Selic está 13,75, é alta, sem dúvida nenhuma é alta. Mas a questão central é que saiu de 2
para 13,75. Então, a velocidade de alta, isso gera constrangimentos no mercado financeiro. E no caso do norte-americano, aconteceu algo absolutamente estrondoso. Um banco quebrou, o Silicon Valley Bank, todo mundo comentou sobre isso, teve problemas em bancos suíços que tiveram que também dar um jeito nisso. Então, o Banco Central norte-americano, ele argumentou algum tempo atrás que é o seguinte: o trabalho sujo da elevação da taxa de juros, ou seja, que vai desacelerar a economia porque o crédito está caro, em alguma medida foi feito até por conta dessas quebras de banco. Percebe que assim, o próprio sistema já se estressou, não precisa estressar muito mais. Então, essa é a discussão lá. E não é à toa que o dólar está fraco, né? A gente está vendo o dólar aí, hoje está subindo um pouco mais, mas está nesse patamar de R$5. No início do ano, o Focus acreditava que era 5,30, né? Até mais alto, né? No final do ano. Então, sim, tem efeitos aqui. E se os Estados Unidos sinalizar uns juros não tão altos, isso pode até auxiliar a autoridade monetária no Brasil a começar já a dizer que está pensando na possibilidade de um corte dos juros, o que já é bastante coisa, na verdade. Diogo Schelp. André, se a gente compara a situação dos Estados Unidos com a situação brasileira, dá para dizer que a situação lá é melhor? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego que é uma das mais baixas da história. A própria inflação parece ter dado sinais de que arrefeceu um pouco. A situação lá é melhor, inclusive para a política de juros? Olha, eu vou colocar da seguinte forma, acho que aqui é pior, porque a gente teve uma desorganização do quadro fiscal muito grande, até em relação, bem, o último governo, a gente sabe, né, pediu um waiver, depois teve uma série de medidas para combater a pandemia, depois, enfim, teve uma desorganização fiscal, e essa desorganização fiscal está tendo que ser reorganizada agora, né, com o arcabouço fiscal, que também já teve uma PEC no final do ano, que teve... Entende o que eu estou falando? Tem muita questão fiscal, muita ponta solta aqui, né? Então, isso daí gera uma situação relativamente pior. Mas, por outro lado, o Banco Central brasileiro fez um esforço gigantesco, né? Subir de 2 para 3,75, o IPCA cheio até não se comporta tanto, mas o IGPM, que é um importante indexador, está bastante comportado. O atual governo, apesar de um discurso mais... vamos dizer assim, mais desenvolvimentista, mais de esquerda, pelo menos por parte do Lula, né? Às vezes eu acho que o Haddad tenta se equilibrar entre dois senhores, né? É difícil o trabalho dele, também não estou querendo colocar aí outras questões, mas enfim, é difícil isso. Eles fizeram uma reoneração em parte da gasolina, o que limpa a perspectiva de inflação de médio e longo prazo, colocaram de novo a taxa de distribuição e transmissão no ICMS de energia elétrica, o que fez subir a energia elétrica, mas limpa do médio e longo prazo. Então, eu acho que assim, a situação no Brasil ela é mais complexa, né? Porque a inflação no mundo inteiro, isso é importante todo mundo ter clareza, não é um fenômeno simples hoje em dia, né? Tem muito debate. Mesmo lá nos Estados Unidos, que nem você apontou como absolutamente correto, olha só que situação, você tem uma inflação alta com uma taxa de juros que não pode subir, com desemprego lá embaixo. É uma equação difícil para os norte-americanos também, né? Então, isso tudo aí mostra o nível de novidade e complexidade, o que é operar a política monetária no mundo hoje em dia. André, você falou justamente da política, né? Cada um está tentando fazer seu papel, a área técnica, a área econômica do governo. E você ouvia, evidentemente, a gente estava na nossa escuta para poder entrar no ar, todo esse bastidor de Brasília muito agitado, com o ex-presidente, atual presidente, e a busca ainda do governo atual de governabilidade. Até que ponto também essa política, esse ambiente muito mais difícil que Lula está enfrentando no seu terceiro mandato, completamente diferente do cenário anterior, essa questão política vai interferir diretamente aí naquilo que o governo quer fazer e se de fato o governo quer fazer mesmo, caso, por exemplo, as reformas. Você pegou num ponto, né? Você até citou São Francisco, né? Que eu acho que é um pouco... É dando que se recebe, né? Né? Que nem diria aquele filme lá, né? Para rir tem que fazer rir, né? Enfim, sei lá, né? É horroroso o que a gente está falando aqui, não é nem um pouco republicano, eu não me sinto nem um pouco confortável falar isso, mas parece que é muito por aí. Agora é o seguinte, né? O Lira também foi do governo anterior, e o Diego citou até a questão das RP9, salvo engano, né? Assim, você tem que descobrir uma engenharia política para fazer essas coisas funcionarem. Me parece que os debates centrais mais complexos estão, por exemplo, na questão da fake news, que vai ser votada agora, tem a CPI do 8 de janeiro, tem a questão do MST, então ali vai ser o foco, acho que, do debate mais
difícil, né? A respeito da parte econômica, que é o que eu posso falar, né? Enfim, sou economista, a questão do arcabouço me parece um pouco mais pacificada, porque situação, oposição, os ruralistas, os bolsonaristas, os petistas, todo mundo quer que esses juros caiam. Então, acho que dá para construir alguma ponte mais de racionalidade. Mas concordo contigo, a construção de uma unidade política num presidencialismo que nem o nosso é artístico, né? Não é técnico, né? Uma coisa, né, que tem a ver com uma habilidade dos agentes. E aí é política, né? Não tem... O governo passado também sofreu muito, vamos combinar também que não foi simples também para o governo anterior. E esse governo também vai sofrer isso, né? É o desenho institucional que a gente tem. André Perfeito, economista, participou conosco aqui do Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado, viu, André? Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos.